Em 22 de junho de 1941, quando a Alemanha nazista lançou sua invasão à União Soviética, começou um capítulo sem precedentes de destruição e resistência. A chamada Operação Barbarossa levou milhões de soldados do eixo a penetrar em território soviético. Por onde passaram, arrasaram vilas, incendiaram fazendas e semearam o terror. Diante de tal investida, Moscou mobilizou todos os recursos disponíveis. Fábricas foram reconvertidas para a produção bélica, jovens enviados ao fronte e, pela primeira vez em grande escala, mulheres deixaram lares e escritórios para vestir uniforme. Nas cidades industriais de Leningrado e nas estepes do Cazaquistão, ecoaram discursos que apelavam à igualdade socialista e à sobrevivência da pátria. Havia décadas, o regime soviético proclamava formalmente a igualdade de gênero, mas a realidade dos quartéis continuava profundamente masculina. A invasão alemã alterou esse equilíbrio. Consciente de que a sobrevivência dependia da participação de todos, o Estado permitiu o acesso das mulheres a postos de combate. A propaganda exibiu mulheres com fuzis e aviões, num esforço para normalizar sua presença na linha de frente, embora na prática ainda enfrentassem o ceticismo de superiores e companheiros. Um clamor ressoou por toda a nação: nada deve ficar fora da defesa da pátria. E em pouco tempo, mais de 800 mil mulheres atenderam ao chamado. Esta narrativa não apenas relata a entrada daquelas combatentes nas trincheiras, também se aprofunda nos horrores que sofreram quando foram capturadas, torturadas ou executadas pelos inimigos. O que levou os soldados nazistas a desprezarem tanto essas mulheres? Por que suas histórias foram silenciadas e seus sacrifícios esquecidos? Bem-vindo ao Wartime Archive. Mobilização feminina no Exército Vermelho. Para compreender a magnitude do chamado, é preciso recordar que a Operação Barbarossa não foi um ataque isolado, mas uma campanha gigantesca que envolveu 3 milhões de soldados alemães e centenas de milhares de unidades auxiliares. Nas primeiras semanas, cidades como Minsk, Smolensk e Kiev caíram uma após a outra. O Estado soviético, que desconfiava de seus vizinhos ocidentais, mas não esperava tamanha velocidade no avanço, deparou-se com uma maré de refugiados e linhas defensivas em colapso. O terror inicial transformou-se em determinação. O rádio transmitia discursos de Stalin, conclamando a defesa da mãe-pátria. Canções patrióticas como Katyusha tornaram-se hinos de esperança. Os pioneiros do Komsomol, antes ocupados em atividades juvenis, começaram a treinar em campos de tiro. Medidas de defesa civil foram instituídas em todas as aldeias: escavação de trincheiras, apagões noturnos e vigilância comunitária. Esse clima de urgência respirava-se nas salas de aula, nas linhas de montagem e nas fazendas coletivas, onde a ausência de homens forçou mulheres a dirigir tratores e colheitadeiras, enquanto as fábricas produziam tanques e aviões. O contexto social também favoreceu a incorporação feminina. A industrialização acelerada da década de 1930 levara muitas mulheres a integrarem fábricas de armamentos e a construção civil. Sua experiência em trabalhos pesados serviu de base para tarefas militares. Cartas de recrutamento chegavam a povoados remotos convocando camponesas que mal haviam saído de suas aldeias. Ao chegarem aos centros de treinamento, enfrentavam a disciplina militar e a dureza da instrução física. Aprendiam a desmontar e limpar fuzis, a marchar sob a neve e a orientar-se à noite. Os instrutores as submetiam a provas tão exigentes quanto as dos homens, pois era preciso demonstrar que sua entrada não reduziria a eficiência da tropa. As motivações eram diversas. Algumas se alistaram movidas pela necessidade de proteger a família. Outras queriam vingar a morte de entes queridos. Houve quem se sentisse atraída pela ideia de aventura ou pelas honrarias que, em teoria, viriam com o serviço. A propaganda prometia igualdade e reconhecimento, embora a realidade fosse mais complexa. Muitas mulheres, em teoria, acessaram postos de comando, mas depararam com um teto de vidro. A linguagem dos manuais seguia masculina. Nas ordens, falava-se de soldados, sem considerar a diferença de gênero. Ainda assim, a presença feminina nas fileiras cresceu a ponto de, em algumas unidades,
as mulheres representarem quase metade dos integrantes. A emergência nacional representada pela invasão nazista obrigou o Estado soviético a repensar suas estruturas militares. Apesar de décadas de retórica igualitária, a presença de mulheres no Exército Vermelho, antes de 1941, era marginal. Os primeiros meses da guerra demonstraram que os homens disponíveis não seriam suficientes para frear o avanço da Wehrmacht. Abriu-se então, oficialmente, a porta para a mobilização feminina. O número de alistadas cresceu rapidamente. Em meados de 1943, cerca de 348 mil já faziam parte das Forças Armadas. Um ano depois, em 1944, o número alcançou 473 mil. No total, mais de 800 mil mulheres serviriam ao longo do conflito. O caminho até o uniforme não foi simples. Muitas jovens soviéticas vinham de fábricas, fazendas ou universidades. Recrutadores visitavam escolas e locais de trabalho para convencê-las a se alistar. O exército abriu centros de formação acelerada, onde recebiam instrução em infantaria, artilharia, comunicações, saúde e aviação. Em paralelo, criaram-se regimentos aéreos exclusivamente femininos, graças à aviadora Marina Raskova, que convenceu Stalin da necessidade de contar com mulheres nos céus. Assim nasceram 3 unidades formadas e dirigidas por elas, um regimento de caça, um de bombardeiros e outro de bombardeio noturno. No início, muitas foram destinadas a tarefas tradicionais, como enfermagem ou logística. Contudo, o desespero no front obrigou a integrá-las em unidades de combate. Logo demonstraram seu valor na artilharia antiaérea, em corpos de engenheiros e como batedoras. Sua incorporação representou um desafio cultural para oficiais acostumados a comandar unidades exclusivamente masculinas. Houve resistência e zombarias, mas o desempenho dessas mulheres, aliado à propaganda que as apresentava como filhas heróicas da pátria, mudou percepções. As estatísticas demonstram que a saúde militar dependeu quase inteiramente delas. Em 1944, as mulheres constituíam cerca de 40% dos paramédicos, 43% dos cirurgiões e 57% dos auxiliares médicos. Nas academias improvisadas, as futuras combatentes aprendiam a disparar fuzis Mosin Nagant, a lançar granadas, a cavar trincheiras e a ler mapas. O treinamento precisava ser rápido para cobrir as vagas no front. De cada recruta exigiam-se disciplina e resistência. Os instrutores repetiam que não haveria distinções. Uma mulher à frente de um canhão deveria saber manejá-lo como um homem. Com o tempo, as primeiras formadas tornaram-se instrutoras das turmas seguintes. Esse ciclo acelerado permitiu manter um fluxo constante de pessoal para repor as enormes perdas sofridas em batalhas como Smolensk, Kiev e Kharkov. Apesar da pressa, muitas alcançaram níveis de profissionalismo comparáveis aos de soldados com anos de experiência. Também houve mulheres que entraram na guerra por meio de sua participação nas divisões partisans, os grupos de resistência que operavam atrás das linhas inimigas. Trabalharam como mensageiras, enfermeiras e combatentes, sabotando rotas e transmitindo informações cruciais. Enquanto isso, nas cidades sitiadas, voluntárias costuravam uniformes, recolhiam víveres e organizavam a defesa civil. A mobilização feminina foi um fenômeno social de enorme envergadura. Mulheres de todas as idades e regiões envolveram-se direta ou indiretamente na defesa da União Soviética. A entrada maciça de mulheres no Exército Vermelho não respondia apenas à necessidade de preencher fileiras, mas também à tentativa ideológica de demonstrar a igualdade socialista. A propaganda exaltava as soldadas como exemplos de sacrifício e valentia. Contudo, a retórica nem sempre se traduzia em igualdade efetiva dentro das unidades. Em muitos casos, as combatentes tiveram de lutar pelo respeito dos companheiros e superar estereótipos profundamente arraigados. Sua presença nos campos de batalha e nos hospitais de campanha não apenas salvou vidas, como abriu um precedente único na história militar, redefinindo o papel da mulher na guerra. Franco-atiradoras e aviadoras, a guerra pela mira e pelo céu. As escolas de franco-atiradoras surgiram como resposta
a necessidade de neutralizar a liderança inimiga. Essas academias selecionavam mulheres de boa visão e nervos de aço. O treinamento incluía exercícios de paciência, permanecer imóveis por horas, esperando um alvo. Ensinava-se a calcular a balística e a antecipar o movimento do inimigo. O uso de roupa camuflada era obrigatório, assim como o domínio do terreno. Muitas aprenderam a mover-se sem deixar rastros e a rastrear atiradores inimigos. O sucesso das franco-atiradoras mediu-se não apenas pelo número de baixas, mas também pelo medo que inspiravam. Os soldados alemães passaram a temer qualquer arbusto ou janela. Embora seus feitos fossem publicados na imprensa, não receberam o mesmo reconhecimento que seus pares masculinos, senão décadas depois. A formação das chamadas bruxas da noite exigia adaptação a aviões rudimentares. As tripulações eram compostas por piloto e navegadora, ambas mulheres, que voavam sem rádio e sem paraquedas. Nas missões noturnas, orientavam-se por mapas simples e pelas estrelas. Podiam realizar até 8 saídas numa única noite. As rodas dos podões eram vulneráveis e, se furassem ao aterrissar, as aviadoras precisavam repará-las no escuro. Para aumentar a precisão, às vezes voavam tão baixo que podiam ouvir as conversas inimigas. Relatórios de comandantes alemães mostram que essas incursões constantes minavam o moral de suas tropas, incapazes de descansar à noite. Anos depois, veteranas como Paulina Gelman lembraram com orgulho a camaradagem que nasceu dessas missões extenuantes. As mulheres que serviram no Exército Vermelho logo demonstraram que podiam ocupar funções de elite. As franco-atiradoras tornaram-se uma das armas mais temidas pelo inimigo. Treinadas em escolas de tiro nos arredores de Moscou e Voronezh, aprendiam a disparar com precisão a partir de posições ocultas. Usavam fuzis Mosin Nagant, equipados com miras telescópicas, e mimetizavam-se com o ambiente. Seu objetivo era eliminar oficiais, observadores de artilharia e atiradores inimigos. Uma única bala bem dirigida podia deter o avanço de uma unidade inteira. Lyudmila Pavlichenko, jovem estudante de história que se alistou como franco-atiradora, tornou-se símbolo da eficácia feminina no campo de batalha. Participou das defesas de Odessa e Sebastopol e somou mais de 300 baixas confirmadas. Sua fama ultrapassou fronteiras quando foi enviada aos Estados Unidos, em 1942, para angariar apoio ao esforço soviético. Apelidada pela imprensa ocidental de "A Dama da Morte", Pavlichenko explicou em entrevistas que não apreciava matar, mas compreendia que cada disparo salvava compatriotas. Seu testemunho desmistificou a ideia de que as mulheres seriam incapazes da letalidade necessária no combate. Outra figura de destaque foi Nina Lobkovskaya, que liderou um pelotão de franco-atiradoras durante o assalto final a Berlim. Ela e suas subordinadas infiltravam-se nas ruínas da cidade em chamas, escalando edifícios destruídos para alvejar posições alemãs. Suas cartas revelam a mistura de responsabilidade e horror que sentia. Olho pelo visor e sei que devo apertar o gatilho. Penso em minhas irmãs caídas, nas aldeias arrasadas, e atiro. Enquanto as franco-atiradoras espreitavam em terra, outras mulheres levaram a guerra ao céu. O 46º Regimento de Bombardeio Noturno, conhecido pelos alemães como Bruxas da Noite, era formado inteiramente por mulheres. Voavam biplanos podões de madeira e lona, à primeira vista obsoletos, mas perfeitos para missões noturnas. Desligavam os motores ao se aproximar do alvo e planavam em silêncio antes de soltar bombas de fragmentação. O sussurro das asas provocava pânico entre as tropas nazistas, que não as ouviam até ser tarde demais. Nadezhda Popova foi uma das aviadoras mais notáveis. Realizou mais de 850 missões de combate durante a guerra, chegando a voar até 18 vezes numa única noite. Junto às companheiras, suportava temperaturas abaixo de zero, o fogo antiaéreo e a constante ameaça de caças inimigos. Durante a Batalha de Kursk e a ofensiva da Crimeia, os ataques noturnos das bruxas destruíram depósitos de munição, trens e concentrações de tropas. O regimento realizou mais de 23 mil saídas e lançou mais de 3 mil toneladas de bombas. Sofreu a perda de 32 pilotos, mas 23 de suas integrantes foram reconhecidas como heroínas da União Soviética, a mais alta honraria militar.
As bruxas demonstraram que coragem e habilidade podiam transformar um avião lento em arma letal. Além de franco-atiradoras e aviadoras, outras mulheres se destacaram em funções de artilharia, tanques e comunicações. Algumas serviram como operadoras de rádio no campo de batalha, transmitindo coordenadas sob bombardeio. Outras reparavam cabos telefônicos cortados por projéteis, arrastando-se entre cadáveres para manter a comunicação entre unidades. Houve até quem se tornasse piloto de caça e de reconhecimento, como Lilia Litviak e Katia Budanova, que abateram aviões inimigos e pagaram com a própria vida. Em cada função, as mulheres soviéticas demonstraram que disciplina, inteligência e resistência importavam mais do que o gênero. Seu valor influiu no moral dos companheiros e na percepção do inimigo, que passou a temer a precisão das franco-atiradoras e a persistência das aviadoras noturnas. As histórias dessas mulheres inspiraram milhares de recrutas que continuavam a chegar ao fronte. Seu exemplo derrubou preconceitos e mostrou que o talento não depende do sexo. Embora seus nomes fossem celebrados nos jornais e nas emissões de rádio soviéticas, muitas voltaram ao anonimato após a guerra. Seu legado ficou relegado aos arquivos militares, enquanto a propaganda do pós-guerra voltou a exaltar a figura do soldado-homem. No entanto, nos campos de Stalingrado, Kursk e Berlim, as franco-atiradoras e aviadoras soviéticas mostraram ao mundo que as mulheres podiam decidir o destino de uma guerra, sobrevivendo ao horror, fome, frio e trauma. O desgaste da guerra se evidenciava nos pequenos detalhes. Muitas combatentes improvisavam palmilhas com jornais para isolar os pés do frio. Quando as provisões escasseavam, ferviam couro de cintos ou comiam gatos de rua. As cartas enviadas para casa estavam cheias de eufemismos sobre a fome e o frio, para não preocupar as famílias. Em alguns regimentos, as mulheres cortavam o cabelo para evitar piolhos ou para passar despercebidas em caso de captura. A falta de água limpa as obrigava a banhar-se em rios gelados ou a renunciar à higiene por semanas. O trauma psicológico manifestava-se em pesadelos recorrentes, episódios de ansiedade e longos silêncios. As combatentes contavam que, após a guerra, lhes era impossível adaptar-se ao barulho da cidade, porque cada som forte lembrava explosões. Muitas sofriam do que então chamavam de histeria de guerra, termo que hoje identificaríamos como transtorno de estresse pós-traumático. Sem um sistema de apoio psicológico, refugiavam-se na escrita ou em conversas noturnas com companheiras. Esses relatos, compilados em diários como os de Yefrosinia Kersnovskaya, mostram a vida interior de quem sobreviveu ao front. Enquanto demonstravam sua capacidade de combater, as mulheres também enfrentavam condições de vida extremas. O fronte oriental era uma terra de lama, neve e sangue. Durante os invernos, as temperaturas desciam a 30 graus abaixo de zero. As soldadas, como seus companheiros, muitas vezes não tinham roupas adequadas. As botas congelavam, os uniformes encharcavam e a geada formava-se nos cílios. O frio tornava-se um inimigo tão perigoso quanto as balas. Estima-se que pelo menos 1 em cada 5 integrantes das tropas soviéticas sofreu graves congelamentos nos primeiros anos da guerra. Muitas perderam dedos ou membros e ficaram inabilitadas para o combate. A fome era outro adversário onipresente. As rações oficiais variavam conforme a situação do front, mas, em batalhas como Stalingrado e Leningrado, podiam reduzir-se a um pedaço de pão escuro de apenas 250 gramas e uma sopa rala por dia. Para manter a força física, muitas colhiam ervas, caçavam animais pequenos ou desenterravam raízes nas florestas. A desnutrição causava fraqueza, tonturas e desmaios. Ainda assim, as mulheres precisavam marchar quilômetros com munição nas costas, cavar trincheiras em solos congelados e carregar feridos. A vontade de viver e salvar camaradas tornava-se o combustível que as fazia seguir em frente. As condições sanitárias nas trincheiras e hospitais de campanha eram precárias. Epidemias de disenteria, tifo e pneumonia espalhavam-se rapidamente entre soldados que compartilhavam barracas. As combatentes careciam de produtos básicos de higiene. A menstruação, tema nem sequer mencionado nos manuais militares, transformava-se em obstáculo cotidiano.
Muitas utilizavam trapos improvisados que precisavam lavar em água contaminada, correndo risco de infecções. O acesso a médicos era limitado e os poucos disponíveis atendiam dezenas de feridos simultaneamente. Quando uma mulher era ferida, descobria que os hospitais não estavam preparados para elas. Faltava roupa íntima do tamanho adequado e unidades específicas para cuidados ginecológicos. Apesar disso, milhares de médicas e enfermeiras se desdobraram para melhorar essas condições e oferecer dignidade em meio ao caos. Para além do sofrimento físico, o trauma psicológico marcou para sempre as combatentes. As batalhas eram uma sucessão de cenas de horror, cadáveres mutilados, gritos de dor, incêndios e destruição. Muitas mulheres desenvolveram aquilo que hoje conhecemos como TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Em suas memórias, a enfermeira Zoya Kroll descreve que deixou de dormir para não ouvir os lamentos dos feridos que morriam sem atendimento. Os médicos não compreendiam esses sintomas e as soldadas eram incentivadas a manter-se fortes e a ocultar sentimentos. O choro era visto como fraqueza. As consequências não tardaram: ansiedade, depressão e ataques de pânico. Ainda assim, a amizade entre companheiras tornou-se um apoio fundamental. Cuidavam umas das outras, compartilhavam bocados de comida, emprestavam roupas e se encorajavam a resistir. As relações de confiança formadas nas trincheiras, fruto da solidariedade em circunstâncias extremas, foram uma das poucas fontes de consolo. Médicas e enfermeiras desempenharam um papel crucial nesse ambiente devastado. Munidas de macas e kits de primeiros socorros, entravam em zonas de combate para resgatar feridos. Muitos testemunhos relatam mulheres que arrastavam soldados inconscientes nos ombros, enquanto as balas assobiavam ao redor. Maria Petrovna Smirnova, uma socorrista que serviu no fronte de Kalinin, realizou mais de 480 evacuações sob fogo. A valentia dessas mulheres foi indispensável para salvar vidas e manter o moral. Para enfrentar o trauma e o medo, algumas combatentes mantiveram diários. Escreviam sobre angústias, perdas e pequenas alegrias compartilhadas. Uma xícara de chá quente, uma canção em grupo, uma carta de casa. Esses escritos são hoje testemunhos do impacto psicológico da guerra. Muitas das que sobreviveram afirmaram que a lembrança daqueles anos as acompanhou pelo resto da vida. Os horrores do front, combinados com a falta de reconhecimento no retorno, deixaram uma geração de mulheres com cicatrizes invisíveis. Apesar de tudo, a resiliência dessas combatentes manifestou-se na capacidade de cumprir ordens e assumir tarefas que seus superiores nem imaginavam para elas. Marchavam com a mesma determinação dos companheiros. Atiravam, dirigiam caminhões e operavam máquinas pesadas. Cada dia era um desafio à resistência humana. Sobreviver ao frio extremo, à fome e ao trauma psicológico tornou-se uma prova superada apenas graças à solidariedade, à disciplina e ao desejo de defender a pátria. A luta clandestina, partisan e a guerra de guerrilha. O valor das partisans media-se não só por missões bem-sucedidas, mas pela capacidade de manter a esperança entre os civis. Nas aldeias ocupadas, mulheres infiltradas organizavam redes para esconder soldados soviéticos feridos e judeus perseguidos pelos nazistas. Construíam esconderijos em celeiros e cavernas, transportavam alimentos clandestinamente e compartilhavam informações sobre batidas e revistas. Essas ações exigiam uma mistura de ousadia e empatia. Quem fosse descoberta enfrentava execuções públicas. A participação feminina na guerrilha não surgiu do nada. Muitas dessas mulheres haviam adquirido experiência prévia na guerra civil ou na coletivização. Sabiam manejar cavalos, atirar com espingardas de caça e orientar-se em florestas densas. Seu conhecimento do terreno permitiu planejar emboscadas eficazes. No inverno de 1942 a 1943, um grupo de partisans liderado por Yefrosinia Zenkova destruiu 12 trens alemães e impediu que reforços chegassem ao fronte de Leningrado. Em outro caso, Lisa Shaikina, responsável por uma unidade de inteligência, transmitiu informações sobre um ataque alemão que permitiram às forças soviéticas preparar uma defesa eficiente. Sua captura e execução transformaram seu nome em símbolo de resistência.
Essas histórias espalhavam-se em sussurros entre as populações ocupadas, encorajando a colaboração com a resistência. Enquanto o Exército Vermelho enfrentava os invasores em frentes convencionais, um movimento clandestino emergia nos bosques, nas montanhas e nas cidades ocupadas. Milhares de mulheres integraram essas unidades partisans. Sua missão era desestabilizar a retaguarda alemã por meio de sabotagens, espionagem e apoio à população local. As partisans conheciam os caminhos ocultos, sabiam esconder armas e obter víveres. Sua presença lembrava que a União Soviética não se renderia, mesmo quando as linhas de frente pareciam desmoronar. As missões de sabotagem estavam entre as mais perigosas. Partisans como Olga Fedoseeva lideraram grupos de mulheres que se arrastavam à noite para colocar explosivos em ferrovias. Em novembro de 1943, Fedoseeva e companheiras destruíram um trecho crucial perto de Smolensk, detendo comboios inimigos carregados de munição. Esse tipo de ataque obrigava os alemães a desviar tropas da linha de frente para proteger as rotas de suprimento, reduzindo a pressão sobre as forças soviéticas. As partisan também explodiam pontes, incendiavam depósitos de combustível e cortavam cabos de comunicação. Eram ações vitais para o esforço de guerra, mas realizadas sem garantia de apoio imediato, caso algo desse errado. Além da ação direta, as mulheres desempenharam papel crucial como espiãs e mensageiras. Maria Polivanova, por exemplo, infiltrava-se em povoados ocupados disfarçada de camponesa para coletar informações sobre movimentos de tropas e posições de artilharia. Depois transmitia esses dados ao Exército Vermelho ou a outras unidades partisans. O risco de ser descoberta era enorme. Qualquer suspeita podia levar a torturas ou execução imediata. Ainda assim, Polivanova e muitas outras assumiram o risco repetidas vezes, sabendo que um relatório oportuno poderia salvar centenas de vidas. A vida nos bosques não era menos dura que a do front. As partisans dormiam em abrigos improvisados, comiam o que conseguiam coletar ou retirar de fazendas inimigas e sofriam com as intempéries. O inverno era vivido envoltas em mantas úmidas e com os sapatos cobertos de lama. Cada movimento precisava ser silencioso e cuidadoso. O menor descuido podia atrair patrulhas alemãs. Além disso, enfrentavam os preconceitos de alguns companheiros homens, que duvidavam de sua capacidade de liderar ou combater. Com o tempo, porém, sua determinação e eficácia conquistaram respeito. Quando eram capturadas, as consequências eram trágicas. Em outubro de 1943, durante uma missão para destruir uma ponte sobre o rio Desna, um grupo de franco-atiradoras partisans foi descoberto. As sobreviventes foram torturadas e executadas publicamente, e seus corpos ficaram pendurados na praça da aldeia para intimidar a população. Esse ato de terror buscava quebrar o moral da resistência, mas muitas vezes provocava o efeito contrário. Novos voluntários juntavam-se aos grupos de guerrilha para vingar as mortas. Os testemunhos das partisãs sobreviventes descrevem a mistura de medo e camaradagem que permeava suas vidas. Vera Koruzaya, líder de uma unidade na Bielorrússia, organizou uma ofensiva bem-sucedida contra um destacamento alemão em 1943. Após sua captura, foi brutalmente torturada e executada. Sua história inspirou outros grupos de resistência. Yefrosinia Zenkova, comandante de um grupo de 14 mulheres, sabotou linhas férreas e organizou a evacuação de crianças para zonas seguras. Lisa Shaikina, outra partisã, foi traída por um colaborador e fuzilada. Suas últimas palavras conclamaram as companheiras a continuar lutando. A guerrilha feminina desafiou a ideia de que a resistência era assunto de homens. Operaram como agentes clandestinas, enfermeiras, franco-atiradoras e sabotadoras. Seu conhecimento do terreno e habilidade para passar despercebidas fizeram delas um ativo insubstituível. Ao final da guerra, estima-se que mais de 28.000 mulheres participaram de atividades de resistência atrás das linhas inimigas. Sua luta clandestina permitiu que o Exército Vermelho recuperasse posições, causou estragos na logística alemã e manteve viva a moral entre os civis submetidos à ocupação. A história dessas partisans mostra que a guerra moderna se trava, não só nos campos de batalha, mas também nas sombras, onde a astúcia e a coragem individuais podem mudar o curso dos acontecimentos.
nas mãos do inimigo, ódio, abusos e execuções. O termo Flintenweiber tornou-se um rótulo pejorativo usado para justificar execuções e abusos. Às mulheres capturadas eram negados os direitos concedidos aos prisioneiros de guerra masculinos. Relatórios de unidades de segurança que mencionavam a execução de mulheres armadas ao lado de bandidos e judeus mostram como a Wehrmacht as classificava como criminosas, sem direito a julgamento. Essa prática estendeu-se às SS, que utilizaram as capturadas como mão de obra escrava ou as deportaram para campos onde foram submetidas a experimentos médicos. Posto ou condecorações não as salvavam. Para os nazistas, o simples fato de portar uma arma bastava para ordenar uma execução exemplar. O caso de Zoya Kosmodemianskaya tornou-se símbolo de resistência para o público soviético. Sua execução foi registrada por soldados alemães e essas imagens circularam clandestinamente. A resposta do Estado soviético foi elevá-la a mártir, publicar sua história e dar seu nome a escolas. Também foram destacadas outras mulheres executadas, como Tatiana Baramzina e Masha Bruskina, para inspirar novas voluntárias. Mas por trás dessas narrativas, havia milhares de casos anônimos. Para cada heroína reconhecida, dezenas desapareceram sem deixar rastro. Suas famílias recebiam telegramas lacônicos: desaparecida em combate, sem saber se morreram no front ou foram assassinadas após abusos e torturas. Os testemunhos das poucas sobreviventes lançaram luz sobre o horror. Uma franco-atiradora capturada na Bielorrússia relatou que foi levada a um campo improvisado e trancada numa casinha sem teto. Todas as noites, vários guardas a agrediam. Após 3 semanas, quando mal conseguia levantar-se, levaram-na com outras prisioneiras a um bosque e as obrigaram a cavar uma cova. Sobreviveu fingindo-se morta sob os corpos das companheiras. Anos depois, contou sua história de rosto coberto, com medo do julgamento da própria comunidade. Outra faceta da brutalidade foi a inclusão de prisioneiras em bordéis de campanha. Ao contrário dos bordéis oficiais na retaguarda, esses eram instalados perto do front para distrair os soldados. As prisioneiras eram obrigadas a atender dezenas de homens por dia. A política de descanso e recreação transformou a violência contra as mulheres em mecanismo para sustentar o moral das tropas. A Ordem de 7 de agosto de 1941, que excluía as mulheres combatentes de qualquer programa de libertação, institucionalizou essa brutalidade. Diferentemente de alguns prisioneiros homens, que podiam ser trocados ou destinados a trabalhos agrícolas, elas foram consideradas perigosas demais para serem libertadas. O resultado foi o desaparecimento de milhares, enterradas em covas anônimas ou incineradas em campos de extermínio. O preço da valentia feminina ficou evidente quando muitas combatentes soviéticas caíram nas mãos da Wehrmacht e das SS. Para o regime nazista, essas mulheres não se encaixavam em sua visão misógina e racista. A ideologia do Terceiro Reich as reduzia ao papel de mães e cuidadoras. Vê-las armadas desafiava esse ideal e despertava ódio visceral. Ordens de diferentes comandos refletiram essa mentalidade. Um comandante da 4ª Divisão Panzer chegou a afirmar que as combatentes não mereciam ser prisioneiras, mas ser penduradas nas árvores. No terreno, tais diretrizes se traduziram em execuções sumárias. As prisioneiras que se identificavam como enfermeiras ou motoristas podiam ser confinadas em campos de concentração, embora raramente salvassem a vida. Milhares terminaram em instalações como Ravensbrück, o maior campo exclusivamente feminino. Lá suportaram trabalhos forçados, experimentos médicos e abusos sexuais. Algumas acreditaram que apresentar-se como sanitárias poderia evitar a execução imediata, mas muitas não conseguiram. Pesquisas posteriores indicaram que dezenas de milhares de mulheres soviéticas, incluindo combatentes do Exército Vermelho, foram obrigadas a servir em bordéis de campanha para oficiais e soldados. Essas agressões foram usadas como arma de humilhação e terror psicológico, destinadas a quebrar a vontade das prisioneiras. Mulheres que se identificavam como guerrilheiras ou franco-atiradoras eram quase sempre executadas de imediato. Os soldados alemães as chamavam de Flintenweiber, literalmente, mulheres com espingarda, e as consideravam degeneradas por ousarem empunhar armas.
Relatórios de divisões de segurança registraram eliminações listando, numa mesma linha, bandidos, mulheres com fuzis e judeus. Essa enumeração revela o desprezo com que eram classificadas. Não se lhes reconhecia status militar, mas a condição de criminosas a exterminar. O ódio nazista também se manifestou em torturas e mutilações. Zoya Kosmodemianskaya foi capturada em novembro de 1941, perto de Moscou. Após espancamentos e centenas de chibatadas, foi obrigada a desfilar com um cartaz que a acusava de incendiária. Foi enforcada numa árvore na aldeia de Petrichevo e um oficial bêbado mutilou seu corpo. Deixaram-no exposto por semanas como advertência. As fotografias foram usadas como propaganda, pelos nazistas para intimidar, pelos soviéticos para inspirar resistência. A jovem bielorrussa Masha Bruskina, membro da resistência em Minsk, ajudou soldados soviéticos feridos a escapar. Foi capturada em 1941, obrigada a desfilar com um cartaz que dizia "Traidora à Pátria", e enforcada publicamente junto a 2 companheiros. Seu corpo permaneceu pendurado por vários dias para amedrontar a população. A violência sexual foi um componente constante da brutalidade. Embora a palavra não aparecesse nos relatórios oficiais, os testemunhos de sobreviventes e de populações libertadas mostram que muitas prisioneiras foram repetidamente violadas antes de serem assassinadas. Muitas foram obrigadas a servir, de forma forçada, nos barracões dos soldados, submetidas dia após dia a abusos que destruíam corpo e vontade. O corpo feminino converteu-se em campo de batalha, onde se buscou a desumanização absoluta. As que sobreviviam precisavam regressar às sociedades que preferiam o silêncio, e falar sobre isso podia trazer desprezo e discriminação. Nos campos de prisioneiros, as combatentes recebiam um tratamento especialmente severo. Eram designadas para o trabalho mais pesado: arrastar troncos, cavar valas ou carregar pedras. Eram espancadas pelos guardas pelo menor erro e careciam de agasalho ou alimento suficiente. A enfermeira Yelena Mazanik, capturada em 1943, relatou que se trabalhava até a exaustão e que algumas se atiravam contra as cercas eletrificadas para pôr fim ao sofrimento. O terror psicológico incluía obrigá-las a presenciar a execução de companheiras. Em outros casos, eram usadas como alvo de tiro ou queimadas vivas em estábulos com outras prisioneiras. Os casos de Tatiana Baramzina, franco-atiradora capturada em julho de 1944, e de outras mulheres executadas em Cherkasy, em outubro de 1943, refletem a brutalidade sistemática. Baramzina foi espancada e torturada por horas antes de ser fuzilada e enterrada numa vala comum. 16 franco-atiradoras capturadas em Cherkasy foram executadas uma a uma, após passarem dias sem comida nem água. Essas ações buscavam eliminar qualquer vestígio de resistência feminina e enviar uma mensagem de terror aos territórios ocupados. A política de não libertar prisioneiras foi confirmada por ordens do alto comando em 7 de agosto de 1941. Enquanto alguns prisioneiros homens podiam ser soltos para trabalhos agrícolas, as mulheres do Exército Vermelho eram excluídas. Essa diretriz selou seu destino: nem troca, nem fazendas, execução ou campos de concentração. A combinação de ordens de extermínio, desprezo ideológico e uso do abuso como arma de guerra criou um ambiente do qual poucas combatentes conseguiram sair com vida. Testemunhos de sobreviventes e relatórios após a libertação dos campos mostram que pouquíssimas regressaram. Seu destino revelou um dos capítulos mais sombrios e menos contados da Segunda Guerra Mundial. O esquecimento e a memória, depois da vitória. O esforço para resgatar a memória dessas combatentes tem sido árduo. As veteranas começaram a se reunir em associações na década de 1950. Mas sua voz era fraca diante de um Estado que preferia esquecer certos aspectos da guerra. A literatura soviética clássica concentrou-se em heróis masculinos e grandes batalhas. As mulheres mal apareciam como figuras secundárias. Poetas e escritoras, como Margarita Aliger e Lydia Chukovskaya, tentaram introduzir personagens femininos em obras bélicas, mas seus relatos foram relegados. A narrativa oficial simplificou a história das combatentes. Ou eram mártires idealizadas, ou simplesmente não existiam.
a mudança começou lentamente. Em 1965, durante o 20º aniversário da vitória, uma exposição em Moscou apresentou fotografias e objetos de franco-atiradoras e médicas. A resposta do público foi tão positiva que eventos semelhantes foram organizados em Leningrado e Kiev. Algumas veteranas, animadas, publicaram memórias em revistas literárias. No entanto, as tiragens eram limitadas e muitas obras foram censuradas por revelar a magnitude dos abusos sofridos. Com a glasnost dos anos 1980, tornou-se possível discutir a violência sexual na guerra. Historiadoras como Svetlana Alexievich reuniram depoimentos de mulheres que haviam permanecido em silêncio por décadas. Seu livro, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, ajudou a integrar suas vozes na narrativa nacional. Na Rússia atual, a memória das combatentes é atravessada por tensões políticas. Por um lado, existem monumentos e selos comemorativos dedicados a figuras como Pavlichenko e as Bruxas da Noite. Por outro, algumas organizações nacionalistas tentaram minimizar os crimes do inimigo e exaltar a masculinidade do soldado soviético, relegando novamente o papel feminino. Ainda assim, a difusão de documentários, filmes e séries tem tornado suas histórias mais visíveis. Programas escolares incluem capítulos sobre as mulheres na guerra. E em cidades como Volgogrado e Novosibirsk foram inaugurados museus dedicados ao seu legado. O debate contemporâneo também aborda o tema do consentimento e da dignidade das vítimas. Ativistas feministas na Rússia, Bielorrússia e Ucrânia propuseram criar centros de apoio psicológico para descendentes de veteranas e fomentar a pesquisa acadêmica sobre a experiência feminina na guerra. Argumentam que a violência contra as combatentes soviéticas deve ser estudada junto a outros crimes de guerra e que negar sua existência perpetua o silêncio histórico. Para muitas veteranas, a maior recompensa é que suas netas conheçam a verdade. Querem que as novas gerações compreendam que a liberdade de que desfrutam foi em parte conquistada por mulheres que arriscaram tudo no fronte. A guerra terminou oficialmente em 9 de maio de 1945. A União Soviética celebrou a vitória sobre a Alemanha nazista. Mas, para as mulheres que haviam combatido, cuidado e resistido em todas as frentes, aquele dia marcou o início de uma nova luta. Encontrar seu lugar numa sociedade que desejava voltar à normalidade patriarcal. Durante os desfiles da vitória, o protagonismo recaiu sobre marechais e soldados homens. As mulheres marcharam em filas discretas ou, em muitos casos, nem sequer foram convidadas. Apesar de terem arriscado a vida, retornaram a lares onde se esperava que fossem esposas e mães. Alguns oficiais chegaram a rejeitar seus pedidos de benefícios por invalidez, alegando que não haviam estado em combate real. O estigma afetou especialmente as que foram capturadas. A cultura soviética, regida por códigos de honra militar, considerava a captura uma vergonha. As combatentes libertadas foram interrogadas pelo NKVD e, em vários casos, enviadas a campos de filtragem para avaliação de lealdade. Um número considerável terminou nos gulags sob acusação de colaboração com o inimigo. Para as que haviam sofrido abusos, o retorno significou silêncio forçado. Falar do ocorrido implicava o risco de estigmatização. O trauma psicológico, aliado à indiferença social, deixou-as mergulhadas na pobreza e no anonimato. O reconhecimento oficial foi limitado. Das centenas de milhares de mulheres que serviram, apenas 89 receberam o título de Heroína da União Soviética. As condecorações foram concedidas, em sua maioria, a franco-atiradoras, aviadoras e enfermeiras, funções que se tornaram emblemáticas. No entanto, muitas outras que arriscaram a vida em tarefas menos visíveis caíram no esquecimento. Os arquivos sobre mulheres partisan, médicas e sanitárias permaneceram classificados por décadas. Só na década de 1960 começaram a ser publicadas obras que reconheciam sua contribuição. A desestalinização e a abertura impulsionadas por Khrushchev permitiram que historiadores e jornalistas recuperassem algumas dessas histórias. A escritora e médica Vassilieva publicou uma obra fundamental intitulada As Guerreiras da Pátria, reunindo depoimentos de centenas de combatentes.
Apesar de sua relevância, o livro enfrentou a indiferença de editoras e censores. Alguns oficiais consideravam que lembrar a participação feminina tirava protagonismo dos homens. Apenas nas décadas de 1970 e 1980, durante as comemorações do 30º e 40º aniversário da vitória, o discurso oficial começou a incluir mais visivelmente as mulheres. Mas esse reconhecimento tardio não reparou o dano causado por décadas de silêncio e marginalização. Após a queda da União Soviética, o resgate da memória dessas combatentes ganhou novo impulso. Pesquisadores da Rússia, Bielorrússia e Ucrânia tiveram acesso a arquivos desclassificados e entrevistaram sobreviventes. Documentários e romances começaram a narrar suas histórias e alguns monumentos locais foram erguidos em sua homenagem. O redescobrimento das bruxas da noite e de figuras como Pavlichenko e Koruzhaya inspirou novas gerações. Ainda assim, o debate sobre como lembrar a guerra continua polarizado. Em algumas regiões, a veterania feminina é exaltada como símbolo de igualdade. Em outras, segue em segundo plano. Para quem viveu a guerra, o reconhecimento público tardio chegou com sentimentos ambíguos. Algumas se alegraram por verem enfim reconhecidos seus esforços. Outras lamentaram que suas companheiras já não estivessem para presenciá-lo. Maria Smirnova, uma cirurgiã que atendeu centenas de feridos, declarou em uma entrevista na década de 1980: "Precisaram de nós então e depois nos esqueceram. Agora nos trazem flores, mas muitas já não estão para recebê-las." Suas palavras refletem o contraste entre o sacrifício e a indiferença que se seguiu. Nos últimos anos, acadêmicos e ativistas têm defendido a inclusão da experiência das mulheres nos programas educacionais e nas comemorações públicas. A memória das combatentes soviéticas oferece uma dimensão essencial para o entendimento da Segunda Guerra Mundial e ressalta a importância da igualdade de gênero na história militar. Reconhecer seu legado não é apenas um ato de justiça histórica, mas também um lembrete de que valor e sacrifício não pertencem a um único gênero. A brutal execução e o maltrato que sofreram às mãos dos inimigos não conseguiram apagar sua coragem. Este relato honra seu brio e recorda que seu legado perdura hoje.